Dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conect Trânsito, programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza. Eu sou o mantenedor aí do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito e também sou o autor dessas duas obras que você vê aí na tela. O primeiro, o Efeito Transformers em Trânsito, que é o ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo e mais recente é a Indústria, que são percepções de um agente de trânsito. E para você que tem um sonho aí de escrever seu próprio livro, está com um projeto aí engavetado há algum tempo aí, eu quero, com grande prazer, apresentar nosso mais apoiador aqui do canal, que é a Filos Editora, a editora pela qual eu publiquei meus livros aí, está nos apoiando, e vou deixar aí a apresentação para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dessa grande parceira aí. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Tá aí então, Filos Editora Projetando Pensamentos, mais um apoiador aí junto com a Bateu Resolveu, o aplicativo que promete entregar em até 48 horas um laudo pericial do seu sinistro de trânsito. Então, pessoal, sem mais delongas aí, no programa de hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber um grande amigo, um grande colega, um grande mestre, um grande mentor, um grande xamã, conectando a psicologia ao coaching e a programação neurolinguística também. Senhoras e senhores, recebam aí com muito carinho meu grande amigo Marcelo Paixão. Marcelo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Obrigado pelo convite. Mas tempo que eu te devia essa, né? Eu gostaria tanto de participar, mas assim, de lives e falar, eu gosto, né? De falar, mas correrias, atendimentos que tu falou aí, trabalho com treinamento, com desenvolvimento de pessoas, acaba correndo bastante aí. Mas o que eu quero é, inclusive, estar mais inserido nisso, poder participar. Então, te agradeço o convite aí. Que bom, acho que vai poder agregar bastante valor ao canal aí, o Marcelo, que é um cara que é um poço de conhecimento e toda vez que a gente se encontra aí, eu costumo sair um pouquinho mais inteligente, porque com certeza meia hora vai ser pouco aqui para a gente conversar aqui. Beleza, então. Marcelo, quero te agradecer primeiramente o aceite, o convite, né? E sem mais delongas, quero te convidar para o nosso primeiro quadro aqui, tá? Que te explicando só, né, para a nossa audiência e quem está nos acompanhando e porventura ainda não conhece a dinâmica do programa, né? Esse primeiro quadro ele foi criado a partir de um dito popular, né, que as pessoas costumam utilizar, porém de forma meio pejorativa, né, quando se referem a alguém que elas julgam não ter muita importância, que não é o caso aqui, né, mas é aquela expressão do quem é o fulano na fila do pão, né? A ideia hoje aqui, na verdade, é fazer um desafio, né, para o nosso convidado,
para que ele possa, de forma breve, bem sucinta, assim, no máximo 2 minutos, se apresentar, né? Apresentar um pouco do seu trabalho, como se de fato estivesse na fila de um pão, né? Na fila de uma padaria, esperando ser, né, atendido, e encontrasse ali, né, porventura, algum possível cliente, né, ou um possível aluno, e tu tivesse aquele tempo ali curto para te apresentar, certo? Então, dito isso, pergunto, quem é Marcelo Paixão na fila do pão? Legal, é um pitch, né? Eu sou psicólogo, trabalho com programação neurolinguística, com coaching, com desenvolvimento de pessoas, e eu costumo dizer assim, quando a pessoa quer entender de fato o que eu faço. Mas o que é que tu faz? Imagina que tu tem a possibilidade de contratar um cérebro adicional. Um cérebro que estuda desde 99 como funciona o cérebro. E tu precisa de um cérebro adicional para alcançar grandes resultados, desenvolvimento, né? A utilizar melhor esse equipamento que a gente tem entre as orelhas e que a gente não lê o manual. É isso que eu ajudo. Hoje eu atuo tanto na área de treinamento quanto de desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho com psicologia executiva, com pessoas no C-Level ou cargos de C-Level, CEO, CFO, diretores, enfim, de empresa, líderes, pessoas em ascensão de carreira e com neuroeducação alimentar, que é ajudando pessoas a emagrecer trabalhando primeiramente a sua mente, né? Que é um fator fundamental. Lembrando que a gente tem um software que rege isso, que a gente chama de corpo, basicamente isso. Então eu ajudo as pessoas a utilizar isso melhor com um cérebro adicional que está imune, né? Por ter o conhecimento dele, está imune das dificuldades que uma pessoa está imersa, que ela não consegue fugir, porque ela não consegue enxergar o seu inconsciente. Então eu ajudo a fazer todo esse processo. Fora dar aulas e treinamentos tanto em formação em programação neurolinguística, como aula em universidades, mas é uma cachapante de coisa, né? Tem várias coisas que eu faço, mas esses são os meus principais focos hoje. Então quem quiser conhecer, inclusive, eu vou deixar aí depois a gente pode passar o site, que é palaestra.com.br, para conhecer melhor. Claro, com certeza. Vou botar, inclusive, aí na descrição do vídeo, após aí, dos vídeos, né? Porque esse programa tá sendo veiculado em várias redes, aí, YouTube, Facebook, LinkedIn, né? Então, aonde a gente puder veicular aí os canais da Palestra e do Marcelo também, a gente vai estar divulgando. E também nas principais redes de streaming, né? Agora, além do vídeo, vai virar podcast depois também, o programa, certo? A gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Devagarinho a gente vai aumentando o negócio. O segredo é crescendo. Sempre. Não dá para parar, né? Beleza, então desafio concluído, né? Com sucesso. Marcelo, acho que conseguiu passar minimamente um pouco da sua experiência, né? É quase que diria eu, uma Alexia mental, né? Eu digo que a expressão pitch elevator, que é o tempo que tu tem para se apresentar na subida de um elevador ali, 3 andares. Como é que eu me apresento rápido? Eu costumo usar esse exemplo também, né? Como se estivesse num elevador, né? Indo para uma reunião de negócio, ou na fila do pão. Na fila do pão. Beleza, então. Seguindo, então, para o nosso próximo quadro, né? Porque tempo é dinheiro. Aí, falando em dinheiro, né? Quero fazer um convite especial aí para o pessoal que ainda não conhece meu novo site, tá? Acessar lá, Rodrigo Vargas, psicoetrans.com, tá? E, na medida do possível, né? Quem tiver interesse, podendo estar se tornando membro também lá do meu site, né? Que vai ter acesso a diversos benefícios. Eu gravei um videozinho breve aí para falar um pouco de alguns desses benefícios, né? Então, dê uma olhada aí. Você pode estar se perguntando agora, Rodrigo, mas por que razão eu devo me tornar membro? Se você está com essa dúvida, eu vou te dar vários motivos para se decidir. Imagine ter acesso a uma rede social exclusiva de profissionais engajados e comprometidos com um trânsito mais seguro. Imagine poder receber cupons de descontos exclusivos e juntar pontos através de um plano de fidelidade para poder utilizar na minha loja em produtos ou serviços. Imagine fazer parte de um seleto grupo que auxiliará na produção de conhecimento e receberá os meus artigos antes mesmo deles serem postados para o restante do site, para poderem opinar e sugerir temas e abordagens. E mais, tem acesso como escritor.
produza e poste seus próprios artigos. Imagine a possibilidade de se afiliar à minha loja e receber comissões pelas indicações de venda. E se você tem cursos, e-books ou algum outro tipo de infoproduto, tenha um e-commerce exclusivo dentro da minha loja. Imagine poder ter acesso exclusivo a lives e podcasts, podendo interagir em tempo real com os convidados e o restante da audiência. E o mais importante, tornando-se membro, você ajuda a expandir esse projeto e ampliar essa discussão sobre esse importante tema para uma maior parcela da sociedade, contribuindo para um trânsito melhor e mais seguro. Além disso tudo, tornando-se membro, você ainda poderá ter uma primeira sessão de programação neurolinguística de cortesia. Gostou? Então não perca mais tempo. Escolha o melhor plano para você e seja um membro você também. Olha aí, hein? O que achou, Marcelo? É isso aí, tem que se ver de seu pão, né? A gente tá falando da fila do pão ali, né? Isso é bacana também, as vantagens que pode trazer, conhecimento que pode trazer, bacana. Beleza, então propaganda feita aí, jabá feito. Vamos então para o nosso próximo quadro aí, que assim como o primeiro, ele também é baseado em um dito popular que as pessoas utilizam muito, né? Quando lhes é questionado sobre um assunto, né, sobre o qual elas julgam não ter muita ligação, né? Lembrando que esse programa, assim, né, como a gente trouxe o Marcelo hoje, né, eu costumo trazer não só pessoas ligadas diretamente ao trânsito, mas pessoas de outras áreas do conhecimento também, para que elas possam estar conectando, né, realmente esses diferentes conhecimentos à área do trânsito, né? Então, dito isso, pergunto, Marcelo Paixão, e tu com o trânsito? Qual é a tua ligação? Qual é a tua experiência com o trânsito? O que tu acha que tu consegue contribuir com o teu conhecimento, a área de conhecimento com o trânsito? Legal. O trânsito é assim, as pessoas elas tentam fragmentar a mente humana, separar as coisas. Elas acreditam que, por exemplo, eu consigo ter uma vida pessoal, uma vida profissional separada, mas o aparelho que vai, né, o cérebro que vai trabalhar é o mesmo que está em casa também. Eu já tive clientes que, porque estavam tensos com o trânsito, chegaram tensos para uma negociação, fizeram tensa, de uma forma muito tensa essa negociação, e viram que poderiam ter saído melhor nisso, né? Então, uma das coisas é entender, de fato, quem a pessoa acaba sendo dentro do trânsito, que eu digo que a gente assume personalidades. Às vezes, eu me dou conta que eu digo assim, olha, mas por que eu sinto vontade de xingar? Ou por que eu xingo? Né? Mas não para fora, a gente xinga muito mais para dentro. Quem é pacífico acaba xingando para dentro, tipo, mas olha, essa pessoa me cortou e não vai xingar, botar a cara para fora, xinga para dentro. Só que isso acaba causando na gente também aflição, angústia, ansiedade, e nós vamos acumulando, porque aquilo que a gente não coloca para fora, aquilo vai crescendo dentro da gente. E então o trânsito ele tem um vínculo direto com o nosso cotidiano por causa disso. A forma como nós nos organizamos para lidar com o desafio que muitas vezes no horário de pico é o trânsito, ou no meio de uma tarde que a gente não espera que vai ter trânsito, está indo para uma reunião importante para alguma coisa, para uma consulta, seja lá o que for, né? E aí começa a se sentir mais ansioso ou enxerga de forma negativa, vai catastrofizando, né? Esse é um dos pontos que eu vejo. E o outro, até mesmo poder dirigir. Eu, por um tempo, atuei com pessoas que tinham muito medo de dirigir e fui mostrando para eles que o trânsito não é esse bicho-papão que as pessoas acreditam que é, né? Eu tenho muito medo de dirigir, eu tenho medo de causar um acidente. Daí eu sempre brinco assim, o que mais acontece? Carros andando normalmente na rua sem bater, sem colidir, né? Se for pensar numa proporção, ou não, é mais carro se acidentando do que andando normalmente. As pessoas estão com... né, que não, a maioria dos carros estão andando normalmente, tudo, só que, infelizmente, as publicações, as reportagens, até porque não faz sentido, olha, esse carro passou tranquilamente pela rua. Isso não é notícia, né? Sim, isso não vende jornal. Não vende jornal, isso acaba sendo notícia quando tu tem uma crise, daí as pessoas, um problema, né, uma crise. E daí as pessoas, elas acreditam que o trânsito é só aquilo e acabam criando medo. Tem uma relação psicológica diretamente associada a isso, mas tem como ser trabalhado, mudando os pensamentos. Bom, tu é psicólogo aí do trânsito também, tá mais especialista nas para saber isso, mas hoje o que eu vejo é isso. E existem muitas formas de estar envolvido com o trânsito. Por exemplo, quem está dirigindo, a gente sabe que o trânsito é muito mais amplo do que isso, né?
mas que ele tem um impacto objetivamente direto no nosso pensamento, no nosso sentimento, inclusive a ansiedade diante de uma situação que a gente precisava estar tranquilo. Perfeito. Olha que baita conexão que o Marcelo fez agora, né? O trânsito com a nossa vida profissional, né? O quanto isso pode abalar ou afetar, né, o nosso psicológico, a ponto de eu chegar no trabalho, numa reunião, enfim, e perder o negócio, né? Ou daqui a pouco até perder o emprego, né? Perder o trabalho, por estar tão estressado a tal ponto que, sei lá, chego lá e mando meu chefe longe, né? Enfim. Mas são princípios interessantes, né, Rodrigo? Só para pensar assim, ó, e eu escutei de muitas pessoas, já me dei conta que isso aconteceu comigo também. Tá andando numa pista, e daí tem um carro um pouco mais à frente, assim, ó. E daí ele dá o pisca que vai entrar na frente, tu acelera, como se ele não pudesse entrar. O que é isso que a gente pensa, né? A gente tem que entender que isso é um princípio psicológico. Tem alguma coisa que está acontecendo ali que eu acredito que não, agora que ele vai entrar, é melhor eu passar. E daí o outro vem, estava tentando entrar, deu um sinal e acaba... mas o que será? Por que será que eu fiz isso? Bom, aí vai envolver vários pensamentos que algumas pessoas já me falam, né? Que ali achava que a pista era minha. Não, a pista não é tua, né? Mas as pessoas às vezes confundem. Eu costumo usar exatamente esse exemplo em algumas palestras, que eu, como agente de trânsito, né, que sou, a cada 5 anos a gente tem que fazer um curso de reciclagem, né, um curso, na verdade, de direção de veículo de emergência, né, para conduzir as viaturas. E o último que eu fiz agora, fiz esse ano, inclusive, mas foi EAD, mas o último que eu fiz presencialmente foi em 2016, lá no CS Senat. Então eu fui lá, uma semana de curso, e tinham vários instrutores, e um deles, ele era paulista, morava aqui em Porto Alegre há muitos anos, mas era paulista. E ele me contou uma coisa que eu guardo até hoje, assim, perplexo, e conto para as pessoas, e muitos também ficam perplexos, que que em São Paulo, eu já fui a São Paulo, mas nunca dirigi lá. Mas segundo ele, e algumas pessoas que eram de lá e já dirigiram lá, me confirmaram esse fato. São Paulo, como os retornos são muito distantes um dos outros, principalmente nas marginais, né? Quando tu liga o pisca ali, o indicador de direção, né, para mudar de faixa, fazer uma conversão, enfim, pegar um retorno, o pessoal dá uma seguradinha, né, para tu entrar. Porque senão tu tem que, né, tu perde o retorno, tem que rodar mais 5, 10 quilômetros até o próximo. E bem diferente daqui, né? Como tu já mencionou, né? Aqui o pessoal acelera e acha um absurdo. Não, que é isso? Vai entrar na minha pista aqui, no meu espaço, né? Imagina. E diz que ele, segundo ele, lá em São Paulo, quando comete alguma barbeiragem no trânsito, né? Faz alguma coisa errada no trânsito, o pessoal chama "Ô gaúcho!" Né? Poxa, que fama! Assim? Logo a gente que se julga um pessoal tão culto, né, tão educado e tal, né, quase uma Europa, né, no Brasil. E veja a imagem que a gente tem lá fora, né, o pessoal lá do Centro-Oeste, então, de um motorista truculento, né, um motorista sisudo, carrancudo, né. O que mostra para ti agora é que, com certeza, né, as pessoas têm que se dar conta quanto o trânsito por si só é uma questão psicológica também. O mesmo motorista de Porto Alegre, e teoricamente é o mesmo em Gramado, só que com mais educação, né? Outro exemplo que a gente até batizei de o efeito Gramado, né? O efeito Gramado, né? Mas eu digo assim que é uma questão psicológica. Por que a gente não é igual, né? Como a gente faz em Gramado aqui, a gente vai devagarinho, respeita os limites, para na faixa, não tem nem, né, semáforo, as pessoas podem passar tranquilamente. Ou por que não flui do mesmo jeito? O que acontece aqui? É um efeito psicológico, que a gente entende que a cidade precisa de velocidade, precisa de dominância, né? E que a gente tem, sei lá, a nossa vida é prioritária, e acaba não respeitando. Não só o fato de motoristas, né? Mas em Gramado tu tem pessoas que passam uma faixa direitinho de segurança, respeito também a sinalização, né? Os pedestres, já você vê, né? A gente, como psicólogo, a gente fica observando. Nossa, como respeitam bem a faixa aqui em Gramado, mas as mesmas pessoas, placa amarela de Porto Alegre, ou pessoas que tu vê que são de Porto Alegre, sabe de Porto Alegre, mas não, lá em Porto Alegre não consegue respeitar do mesmo jeito. É uma questão de se perceber.
tem um pouco do efeito manada também, né? Eu não quero ser o diferente, né? Não, se tá todo mundo parando, eu vou parar também, né? Ou se não tem ninguém parando, não sou eu que vou parar aqui e atrapalhar os outros, né? Há muitas pessoas que justificam, né? Não, mas Gramado, geralmente as pessoas estão de férias, né? Não tem compromisso com horário, não tem pressa, então é mais tranquilo. Aqui é correria, aqui tu não pode parar. Mas será que, 5 segundos, 10 segundos ali vai fazer tanta diferença, né? Tu esperar a pessoa atravessar a faixa? Quando ela tem esse direito, né? Isso que tu falou de direito, né? O que não é uma justificativa, na verdade, é uma explicação, né? Se a gente partir da ideia que justificativa é aquilo que é justo, vem de justo, que torna justo para os dois lados, então, sim, faz sentido eu aguardar ali, já que não tem um semáforo, né? E daí ficaria justo para os dois lados. Eu vou ter mais velocidade com o meu carro para alcançar o meu objetivo que esse que está indo a pé. Então, é mais uma explicação do que de fato, uma justificativa, porque não torna justo isso. Mas são as questões que aparecem aí, né, no nosso cotidiano e criam essas armadilhas que a gente não se dá conta. Esperamos que essas coisas um dia se resolvam, mas eu acho que é mais filosófico. Tu acha? Acho que é, né? Tu me conhece bem, né? Tu sabe qual é meu posicionamento quanto ao comportamento humano. Eu sou meio pessimista, assim. Eu tenho para mim que o ser humano não foi feito para dirigir, não foi projetado para dirigir. Vamos deixar para a tecnologia logo, né? Porque talvez a coisa melhore mais, né? Ande melhor. A probabilidade, realmente, agora com essa evolução é que os carros consigam realmente se desenvolver ao ponto de cuidar mais. Mas isso até chegar no Brasil, claro que, apesar de eu entendo a tua colocação do pessimismo, obviamente, né, a gente fica um pouco chateado com essas atitudes, porque o trânsito é um exemplo de comportamento geral das pessoas, né? Quando eu digo comportamento geral e que a gente se transforma, tem coisas no nosso cotidiano que conseguem comprovar autenticamente quem nós somos, né? E a gente, às vezes, tem que aprender a trabalhar vamos dizer assim, esse monstrinho dentro da gente. Que é, por exemplo, eu acho que política faz isso com a gente, trânsito faz isso com a gente, futebol faz isso com a gente, nos coloca... Religião faz isso com a gente, discussão de religião, né? Eu acho que questões como o trânsito, eles deixam, essas e o trânsito, eles externalizam algo que, se a gente parar para prestar atenção, talvez a gente possa se perguntar, poxa, mas eu posso ser melhor nisso. Eu posso me esforçar para ser melhor nisso, né? Os julgamentos que se tem, eu nunca me esqueço, uma vez a gente estava conversando e a pessoa falou assim para mim, não, e eu estava falando que tinha um colega da FTC, né, que trabalhava com o trânsito, ele falou assim, não, aquilo lá é uma máquina de fazer dinheiro, não sei o quê. Daí eu disse assim para ele, olha, uma hora a gente senta nós três, assim, como cadeirinha na esquina, e a gente observa quanta infração realmente eles registram. Pode me chamar mesmo que eu vou, viu? Vai ser um prazer. Tu tinha me comentado que, na verdade, é muito mais infração que se comete, né? Mas se fosse cobrar tudo isso aí, ia dar um caos, né? Financeiro, eu acho, para as pessoas. Há uma estimativa de que se autue menos de 3% de todas as infrações cometidas no trânsito. Né? Só menos de 3% são flagradas, né? Ou seja, 97% acontecem, mas não são visualizadas, não são flagradas. Então, é uma falácia enorme. O que é estranho, porque daí, assim, se coloca monitoramento, por exemplo, veja o comportamento disso, porque daí é um ato de quem quer agir certo. Tem um meme que mostra, assim, quando a pessoa está andando a pessoa fala assim, quando tiver um radar ali, tem que quebrar o radar, quebrar o pardal, que não sei o quê. Porque tá lá escondido, vendo se vai para dar uma multa, para caçar níquel. Daí eu vi um meme muito legal que dizia assim, a melhor estratégia para quebrar com esse mercado é não cometendo erro, né? Tipo, sim, respeita a nota. Alguém estudou para dizer por que ali é 50 por hora, 60 por hora, qual é o motivo de segurança, mas o comportamento ainda pensa que, a maioria das pessoas pensam, não, é uma sacanagem comigo. É uma sacanagem comigo, né? Quando na verdade não, se conseguir respeitar, e às vezes as pessoas querem assim, acelerar um pouco mais, achando que vão ganhar 1 minuto, quase nem andando 100 quilômetros, não, nem andando assim, uns 10 quilômetros, né? Se tu andar aí o mais rápido que tu puder, tu não vai ganhar muito tempo. Né? Respeitando o limite, ou sei lá, tentando andar sei lá, uns 20% ali acima do limite de velocidade, tu acaba não ganhando um tempo significativo para a coisa. Saia cedo de casa, né? Programas, com tanta tecnologia. Bem mais inteligente, né? Eu tenho uma grande amiga que diz que no trânsito a gente não ganha tempo, a gente perde tempo.
né? E eu acho que é... Eu acho que essa ideia do perder tempo é quando tu fica preso ele, ou tem que ter o trajeto. Sabe o que é engraçado, de novo, né? Vou pegar a frase da sua amiga e pensar uma coisa. Tipo, imagina que antes, para sair de uma cidade para outra, tinha que, início de tudo, a pé, depois cavalo, depois carroça. Hoje a gente tem já velocidade. A gente tem. Eu acho que tu não vai ganhar tempo, tu necessita de um tempo, óbvio, para chegar ali em algum lugar. Agora, talvez existe, né? Nem talvez, uma insatisfação com a velocidade das coisas. O mundo está muito mais rápido do que nunca e as pessoas também. Então, isso é um outro componente que a gente tem que entender, que toda essa pressa, toda essa correria não vai mudar muito o que está acontecendo nas vias, mas vai mudar alguma coisa contigo. Tu tá saindo do trajeto A para o B, de uma cidade para outra, tem duas formas de tu chegar lá se tu vai dirigir. Ou extremamente estressado, ou entendendo. Né? Tipo, não, ok, eu vou compreender aqui e vou ficar na boa. O que adianta? Vai levar ao mesmo tempo? Né? Exato. Não vou buzinar e os carros vão sair voando da minha frente ou algo do gênero. Então, tem uma questão componente psicológico muito forte que as pessoas poderiam enxergar isso de uma forma mais saudável. Beleza. Bueno, nosso tempo está quase se esgotando, né? Infelizmente, como eu digo, quando a gente se diverte, o tempo voa, né? E falar de um assunto que, para mim, né, é sempre divertido, como é o trânsito, né? Ainda mais com uma grande mente como é a do Marcelo, né? Então, é um prazer duplo. Então, vamos para o nosso último quadro aqui do canal, né? Que ele é baseado numa dinâmica que um colega meu de setor, ele utiliza nas palestras que ele dá, onde ele dá uma varinha mágica, fictícia, obviamente, né, para alguém da plateia e pergunta, tu tem uma varinha mágica, né, e tu tem uma solução possível para o trânsito, certo? Então, digamos que tu, Marcelo, encontrasse essa varinha, né, ou uma lâmpada mágica, ou a cartola de um mágico, enfim, para ti, qual seria a solução, qual seria o truque para um trânsito melhor? Eu vou te dizer que assim, truque mágico é diferente do truque objetivo aí, que o objetivo seria a educação de fato, né? O truque mágico não é a educação, é a consciência. Eu acho que consciência é uma coisa muito mágica. As pessoas, apesar de elas saberem o que é certo e o que é errado, elas não assumem uma consciência de uma forma ampla. Então, que essa varinha pudesse, de fato, aí atingir a consciência das pessoas. Caso não consiga funcionar porque eu acho que é um desafio até para uma varinha mágica da consciência para todo mundo aí, né? Sinceramente, até para uma varinha mágica. Mas que as pessoas façam um esforço por isso, porque o trânsito ele pode ser muito melhor se todos pensarem de forma coletiva. Então, essa consciência coletiva aí para o trânsito seria uma boa mágica para essa varinha aí ou para essa cartola resolver. Beleza. Concordo plenamente contigo. Acho que é um problema bem complexo, né? E vem muito de encontro com o que eu costumo chamar de terceirização da culpa, né? Como diz aquele grande filósofo contemporâneo, Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho em que eu quiser. Eu acho que se as pessoas, não só no trânsito, mas na vida, né, se responsabilizassem mais pelo que acontece a elas, né? Eu acho que nós teríamos uma sociedade bem melhor, né? Bem mais madura, bem mais, enfim, justa, né? Como de costume, né? Costumo terminar todo o programa aqui com uma frase, né? Trazendo uma reflexão aqui para a nossa audiência. E a de hoje é essa aí que vocês estão vendo na tela, no que se refere à educação para o trânsito. Enquanto houver quem ganhe vendendo toalhas, infelizmente, nunca deixaremos de enxugar gelo, certo? E a quem nos assistiu até o momento, convido a voltar na segunda que vem, dia 7 de novembro, às 17h30, onde a gente vai estar falando aí com o grande mestre Eli Matos, ele que é professor de economia aí na PUC, vai estar nos falando um pouco dos impactos, né, do trânsito e do transporte público também
o impacto e a importância também, né, para a economia da cidade, do estado, do país, enfim, certo? Então, convido a todos aí a nos assistirem na segunda que vem, certo? E agradeço mais uma vez aí o Marcelo pelo aceite. Acho que foi um grande bate-papo aqui, a gente pôde trazer várias reflexões importantes e deixa para nós aí tuas considerações finais. Eu agradecer também mais uma vez, então, aí o convite, né, poder fazer essa troca, que eu acho ela realmente muito boa de ser feita, né, assuntos importantes, né, o trânsito, ele tem uma relação com a vida muito forte, e eu acho que as pessoas podem considerar isso de fato, e esse espaço para poder falar sobre isso, eu acho que é um agregador muito grande. Quem quiser me conhecer melhor aí, procura por @paixão _ ou underline, né, Marcelo, e a gente pode trocar aí uma experiência ou uma tática que vocês tiverem aí a respeito a desenvolvimento da mente e a ascensão de carreira, emagrecimento, até você. Recomendo, viu, pessoal? Tudo que eu aprendi aí sobre PNL foi graças ao Marcelo aí, que é um baita profissional, tá há anos, há décadas aí nessa área e manja muito sobre o assunto, viu? É uma fera. Então, a todos que nos prestigiaram aí até o finalzinho, muito obrigado, boa noite e até a próxima.